Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Uma das coisas que a gente mais quer como cervejeiro é aroma de lúpulo. É conseguir extrair o máximo de aroma possível com o mínimo de uso de lúpulo. Eu sei que não é todo mundo, tem gente que gosta de fazer uma Pilsen, uma cerveja belga que não vai lúpulo, mas falando na média assim, né? Só que o dry hopping ele é um problema muito grande, porque se você perguntar para 10 cervejeiros profissionais com cervejas high-end, todos vão fazer dry hopping de um jeito diferente. Não existe um consenso no mundo cervejeiro de qual é a melhor forma de fazer dry hopping. Em qual temperatura, como adicionar, como fazer isso, como fazer aquilo. E até eu lembro, vocês perguntaram pro Scott Jenish lá no vídeo que a gente fez junto qual que é a melhor forma de fazer dry hopping. Ele falou exatamente a mesma coisa. Eu não sei e eu acho que ninguém sabe. Mas, sob o ponto de vista da ciência, qual que é o melhor jeito de fazer dry hopping? É isso que a gente vai ver hoje numa minissérie de 2 vídeos, onde a gente vai falar hoje sobre a ciência do dry hopping e no outro sobre dry hopping dinâmico em específico. Bora lá? Pessoal, esse é mais um daqueles vídeos onde eu recorro à engenharia química e trago equações para cá, tento trazer de forma simplificada, mas que o entendimento delas vai gerar assim um entendimento sobre dry hopping incrível. Eu espero que vocês assistam tudo, por mais que vá começar com uma equação bem chatinha, mas depois a gente vai destrinchar ela, vai ficar bem legal. Não tem muita dificuldade não. Quando a gente faz dry hopping, basicamente o que a gente quer é extrair o óleo essencial que está dentro do lúpulo e passar ele para a cerveja, fazer uma transferência do óleo essencial do lúpulo para a cerveja. Só que o lúpulo ele não tem só óleo essencial, né? Ele tem um monte de outros compostos, ele tem polifenol, por exemplo, que é um composto que sempre vai ter, tá principalmente nas folhas do lúpulo, que ele é até bom em pequena quantidade, a gente sente falta dele se não tiver, mas em grande quantidade ele dá aquele harsh, que é aquela sensação de rasgar a garganta quando você toma cervejas muito lupuladas. Eu vejo muito isso em New England, cervejas New England que são feitas principalmente aqui no Brasil e não são talvez tomado devido cuidado, tem como reduzir isso, mas tem amargor também no lúpulo, tem outras espécies químicas menores, então tem bastante coisa dentro do lúpulo e que a gente quer extrair uma específica, que é o óleo essencial, mas acaba extraindo as outras por consequência, porque o mecanismo ele é muito parecido. E como aqui no Beer School a gente gosta muito de ciência, para entender essa extração a gente vai recorrer a uma disciplina dentro de engenharias, principalmente, que é chamado transferência de massa. Basicamente isso que a gente quer fazer, né? Transferir uma massa, uma quantidade de óleo essencial que está dentro do lúpulo para a cerveja. É algo bastante complexo, mas eu tentei simplificar ao máximo e trazer aqui de forma bem explícita, só para a gente pegar o conceito de como a gente pode aplicar isso no dry hopping. Então a equação que descreve a transferência de massa, se não tiver movimento no fluido, é chamado de lei de Fick. Mas como a gente pode ter movimento lá dentro do fermentador, né, a gente tem que usar uma equação um pouco mais geral, que é basicamente a mesma equação anterior, só que ela leva em conta os movimentos do fluido também, e vira essa equação aqui, que eu já vou destrinchar ela para vocês entenderem melhor. Então ela fala que a quantidade de coisa transferida, seja lá o que for, de coisa A, por exemplo, óleo essencial, mirceno, o aroma do lúpulo, a quantidade disso que é transferido no meio B, por exemplo, a cerveja, então a quantidade de óleo essencial transferida na cerveja, então isso dado em miligrama por dia, quilograma por segundo, depende a quantidade, o que você está trabalhando. No nosso caso aqui dá na casa de miligramas por dia no máximo. Então a quantidade de óleo essencial sendo transferida depende desse U aqui, que a gente já vai falar melhor dele, da área de troca. Então quanto maior a área de troca térmica, mais é transferido numa determinada quantidade de tempo. E aqui entre parênteses a gente tem a diferença de concentração do óleo essencial no lúpulo e na cerveja. Só que lembrando que existe um equilíbrio, né? Então a diferença entre a concentração máxima possível na cerveja também. Esse termo U, ele depende basicamente de 2 fatores, que é a difusão, que a gente não consegue mexer muito, quanto que o óleo do lúpulo difunde na cerveja, ou difunde mesmo no próprio lúpulo. Só que esse parâmetro ele depende da temperatura, então quanto maior a temperatura, mais você consegue difundir. E desse númerozinho aqui, chamado de número de Reynolds, que basicamente é quão agitado está o sistema.
Então, se a gente pegar aqui, só para simplificar, esquece tudo aquilo, então a nossa equação ela dá duas coisas basicamente. Esse termo em amarelo aqui é o quanto a gente consegue extrair, a diferença entre o lúpulo e a concentração até a saturação. Então, quanto maior essa diferença, mais a gente consegue extrair. Então, a gente tem que tentar maximizar essa diferença, deixar a concentração no lúpulo mais alta possível, no meio mais baixa possível, porque quanto maior, mais a gente consegue extrair. E o parâmetro em verde é a velocidade de extração, quão rápido a gente consegue extrair. Então, quanto maior a área de troca térmica, mais rápido a gente consegue extrair. Quanto maior a difusão, que a gente não tem como mexer, mas tem como mexer na temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais rápido a gente extrai. E quanto mais agitado o sistema, mais rápido a gente extrai. Quanto mais alto o número de Reynolds, maior é a velocidade de extração. Como que a gente aplica isso na prática? Vamos lá, vamos ver as formas com que a gente faz lupulagem em casa. Vou passar por todas as formas que eu já fiz, eu imagino que você já fez alguma delas. E lembrando que essa análise ela vai considerar que a gente não tem levedura em suspensão, pelo menos não uma quantidade muito grande, não tem lama lá dentro. A gente já tirou a lama, porque aí muda um pouquinho, a lama ela vai atrapalhar, ela vai diminuir a área e tudo mais. Vamos pensar a primeira forma que a gente sempre faz dry hopping, que é por meio do uso de hop bag. Então tá aqui minha representação, eu mesmo fiz no PowerPoint isso aí, espero que dê para entender. Então a gente tem um fermentador, eu coloquei um fermentador cilindro cônico aqui e joguei meu hop bagzinho ali dentro, né? O que vai acontecer? Vamos analisar. Deixa a nossa equação sempre aqui embaixo para a gente usar ela de referência e tentar entender o que vai acontecer. Hop bag, ele talvez é a pior forma possível de fazer dry hopping. Ele tem vantagens, é claro, a vantagem é que é muito cômodo, você não tem lúpulo lá dentro para você remover depois, você tira e está tudo pronto, mas é a forma pior possível do ponto de vista de aroma. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem uma área de troca térmica, de troca mássica muito baixa. Olha aqui, a equação ela diz que o tanto que a gente vai transferir depende da área de troca. E a área de troca aqui, ó, olha que limitada que ela é. A gente tem, a área do lúpulo ela não muda, né? Só que agora tem lúpulo encostando em lúpulo e isso aí não dá transferência para cerveja, dá transferência de lúpulo entre lúpulo. Não faz, para nós não faz sentido. Então a área de troca, embora isso seja poroso e tal, e tenha certa área lá dentro, é uma área de troca extremamente reduzida, o que faz a gente ter uma dificuldade muito grande, uma demora muito grande para extrair. Beleza, lembrando que isso aqui é velocidade, isso aqui é quanto a gente extrai. Só que além de ter uma área pequena que dificulta a extração, ela cria uma zona, se for totalmente estático, uma zona de saturação. E isso sim faz a gente ter menos aroma de lúpulo em função do hop bag. Eu tentei exemplificar aqui minha zona de saturação por esse verdinho aqui fora. Vou tentar explicar melhor isso daqui. O que é? Você começa a extrair e como o sistema ele é estático, aumenta a concentração de lúpulo perto do hop bag, aumenta a concentração de óleos essenciais perto do hop bag. E você fica com uma região onde você tem uma concentração muito mais alta de óleos essenciais perto do hop bag. E a gente vê que o que importa para a gente extrair é a diferença entre a concentração no lúpulo e a concentração no meio. Se a concentração no lúpulo e a concentração de equilíbrio no meio está perto, aí o que acontece? A gente não consegue extrair mais. E para a extração, se ficar igual, a concentração no lúpulo e a concentração de equilíbrio na cerveja ficar igual, esse termo aqui zera e cessa a transferência. Então, além do fato de ter uma área de troca pequena, a gente tem limitação também na quantidade que a gente vai extrair. Eu vou dar uma dica aqui muito boa para vocês, que pelo menos ele vai mudar o equilíbrio um pouquinho. Jogar o hop bag aqui em cima, igual eu coloquei nessa apresentação, é horrível. Como eu fazia há muito tempo, você joga lá, ele fica meio boiando ali, né? Você perde a área de troca térmica para... Não estou falando térmica, que eu estou dando disciplina de transferência de calor atualmente. A área de troca mássica você perde para cima e você cria região de saturação embaixo, é horrível. Como que você pode fazer se você quiser ainda usar o hop bag, o que eu não recomendo? Eu coloco bolinha de gude, eu não sei como vocês chamam isso na região de vocês, ou uma peça de inox lá dentro do hop bag, e ele vai afundar. E coloco uma linha de pesca para deixar ele mais ou menos no meio do fermentador. Beleza. Só que, aí usando a linha de pesca, ocasionalmente eu subo e desço o hop bag
porque aí eu estou quebrando essa região de saturação. Se eu quebrei a região de saturação, eu altero o equilíbrio, não, eu altero o pseudo-equilíbrio que surgiu ali no meio, e alterando esse pseudo-equilíbrio eu consigo extrair mais. Só que a velocidade de extração ainda é extremamente limitada em função da área de troca térmica que a gente não tem como modificar. Temperatura não é tema desse vídeo, mas só saibam que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de extração. Segundo jeito, a gente pode fazer um dry hopping tradicional. O que é um dry hopping tradicional? A gente pega, joga o lúpulo ali em cima, e aí, naturalmente, o lúpulo, por ser mais denso, ele vai lentamente decantar. Vai lentamente decantar. Não é tão lento assim. Um dia, mais ou menos, ele deve chegar no fundo do fermentador. E chegou no fundo do fermentador, o que acontece? Quase a mesma coisa que acontece com o hop bag. Vai gerar mais uma região ali de pseudosaturação. Então, se a gente fizer o dry hopping tradicional, a gente tem uma área de contato média, mas a gente ainda tem a formação da região de saturação. É muito melhor fazer esse tipo de dry hopping do que fazer o outro tipo, mas ele ainda tem problemas. É a técnica mais utilizada dentro da indústria, a gente tem cervejas maravilhosas sendo feitas por essa técnica, mas talvez não é, do ponto de vista científico, a melhor técnica possível. Mais uma vez, já que eu fiz a animação, vamos animar isso aqui diversas vezes. Aqui a gente tem movimento do fluido, aumenta a velocidade. A gente tem uma mega área de troca mássica, porque o lúpulo está sozinho, pequenininho ali no meio, em grumos pequenos, então a gente pode trocar bastante massa. A diferença de equilíbrio é enorme, a diferença entre o lúpulo e o equilíbrio é enorme, porque é mais dinâmico o negócio, ele está distribuído no fermentador inteiro, não está numa área pequenininha, mas aí acaba formando a região de saturação depois embaixo do fermentador. E o que a gente pode fazer para mudar isso? A coisa mais óbvia possível, ressuspender o lúpulo. Se a gente tiver uma forma de jogar isso para cima de novo, a gente quebra essa região de saturação e a gente ainda aumenta por a hidrodinâmica, a dinâmica do processo, aumentando esse número de Reynolds aqui. A gente vai ter mais velocidade de extração e a gente vai ter mais quantidade de extração por mudança de equilíbrio. Aí vem a técnica que hoje está se tornando a técnica convencional das indústrias fazerem, que é dry hopping dinâmico por injeção de CO2. Vamos tentar entender aqui. A gente coloca nosso lúpulo ali dentro, o lúpulo ele vai cair, leva um dia, 12 horas, não sei. Aí a gente aciona o CO2 lá no fundo. O CO2 ele vai jogar o lúpulo para cima de novo e o processo continua. O lúpulo desce, o lúpulo sobe. O lúpulo desce, o lúpulo sobe. E isso é muito, muito bom do ponto de vista de engenharia, porque você está com um sistema agitado. Se a gente olhar aqui, isso aqui vai ficar quase o maior possível, a área de troca mássica vai ficar muito grande, a difusão não vai mudar muito, até a gente pode falar sobre isso depois, mas o Reynolds vai mudar bastante. Então, se a gente pegar autores novos, por exemplo, o livro de Scott Jenisch, ele fala sobre essa técnica de utilização de dry hopping lá como uma das melhores técnicas possíveis, porque a gente está otimizando, a gente está usando o máximo possível que o lúpulo tem para extrair, dar para a gente. Só que tem que lembrar uma coisa, ao mesmo tempo que essa técnica ela maximiza a extração de coisas boas, ela maximiza a extração de coisas ruins também. Tudo que a gente falou aqui, apesar de valer para os óleos essenciais, vale para o polifenol também. Não que o polifenol seja tão ruim assim, só o excesso dele é ruim. Vantagens dessa técnica: área de contato alta, sem região de saturação, só que o Reynolds ainda é baixo. O que isso quer dizer? Que a gente consegue pegar todo o potencial do lúpulo, só que de forma lenta. O Reynolds é basicamente o parâmetro de dinâmica do sistema, quão dinâmico está, quão está se movendo o sistema. Então aqui ele se move, depois desce devagar. Se você quiser aplicar essa técnica em casa, é bastante simples. Você vai plugar teu CO2 lá no fundo do fermentador, claro, tudo bem sanitizado, tem que tomar muito cuidado, não deixar entrar oxigênio. O que vai acontecer? Primeiro, eu sugiro que você faça a purga da maior parte das leveduras primeiro. Não precisa fazer o cold crash, mas a maior parte, depois do final da fase exponencial de fermentação, ela vai estar lá, se decanta, tudo bem. Aí você pluga teu CO2 lá, deixa decantar o lúpulo, 12 horas depois liga, ressuspende, isso demora 1 minuto no máximo. Desliga,
abaixa, 12 horas depois liga, ressuspende. Mais ou menos por 3 dias. Vai ser um dos melhores dry hopping que você já fez na vida, eu tenho certeza, se você nunca utilizou essa técnica. Bom, se a gente quer aumentar mais ainda a velocidade de extração, a gente pode aumentar o Reynolds. Como que a gente pode aumentar o número de Reynolds? Aí vem sim o dry hopping totalmente dinâmico, que aqui eu não sabia fazer uma animação, mas tá bom. Que é o dry hopping por recirculação. No dry hopping por recirculação, existem diversas formas de fazer, e esse é o objetivo do próximo vídeo, falar especificamente das formas de fazer dry hopping sobre recirculação e todo o impacto que ele tem na cerveja. No dry hopping por recirculação, basicamente a gente vai pegar uma bomba, tem que ser uma bomba adequada, isso é tudo para o próximo vídeo, tudo bem? E a gente vai ligar essa bomba e vai deixar isso recirculando. O que acontece? O lúpulo ele nunca vai estar estagnado durante o período de dry hopping. Isso tem que ser obviamente depois da fermentação, não pode ter muito fermento em jogo, mas vamos lá. Basicamente a gente faz a nossa lupulagem, o lúpulo vai, desce, quando desce entra no fermentador, a bomba puxa e joga ele para cima de novo. O que a gente tem nesse sistema? Área de contato extremamente alta, chega até a ser chato, porque o lúpulo, mesmo no dry hopping dinâmico ali por injeção de CO2, ele tem grumos pequenos, a gente quase nem consegue ver, mas tem. Aqui não, aqui o lúpulo ele vai ficar totalmente moído no sistema, ele vai ficar na área de contato maior possível, isso aqui vai ficar muito alto, área de contato extremamente alta. A concentração, a diferença de concentração também vai ser a maior possível, extremamente alta, porque o sistema está dinâmico, não tem como formar bolsões de concentração de forma alguma em nenhum momento. A difusão não vai mudar, a temperatura não vai mudar, mas o Reynolds vai, assim, não tem nem como colocar aqui na apresentação de tão alto que ele vai. Então a gente vai aumentar muitos parâmetros do processo. Claro que não é uma coisa linear, o aumento do Reynolds não aumenta linearmente, uma hora um aumento vai cada vez aumentando menos a velocidade. Mas nesse tipo de dry hopping é comum as indústrias utilizarem, já tem muita indústria utilizando, fazer aí na casa de 4 horas de dry hopping apenas. E ainda conseguindo extrações superiores. Vou pegar aqui uma apresentação do Paulo Schiavetto, ele é muito bom. Ele tem uma empresa de consultoria sobre cerveja e dry hopping também. Deem uma olhada aqui comigo, pessoal. Concentração de linalol, um componente incrível que a gente pode ter dentro do aroma do lúpulo, muito, muito bom. Olha aqui, a gente tem no pellet hops agitado e pellet hops passivo. Então a linha preta mais escura, não a cinza. Olha o que acontece com o equilíbrio, a quantidade que a gente consegue extrair. A gente quase dobra a quantidade daquela espécie sendo extraída. Aí é o aproveitamento máximo do lúpulo. Do ponto de vista científico faz todo sentido. Claro que quando a gente vai para a vida real existe um monte de outras implicações. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. No último vídeo do canal tem uma abraçagem usando dry hopping dinâmico com bombinha de máquina de lavar. Então pessoal, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo se vocês já utilizaram técnicas assim e suas impressões. Valeu pessoal, até semana que vem.